Jackson já comentou um pouquinho, hoje a gente vai continuar falando sobre esse assunto que a gente já entrou nos nossos últimos cultos, que é a temática do discipulado, e como diz o próprio Jackson, um tema que vem sendo discutido não só aqui na comunidade do Redentor, mas ao longo da história cristã. Não é de hoje que esse tema surge, mas é um tema que mesmo a gente trabalhando todos os anos, sempre é importante ele voltar para o nosso radar. Discipulado, ser discípulo de Jesus, que a gente viu semana passada, não é sobre ter vários conhecimentos intelectuais, não é primordialmente sobre isso, mas é em essência um relacionamento com Jesus. Não só ganhar mais nível de conhecimento, mas se relacionar com esse Jesus. E quando nós nos relacionamos com Jesus, automaticamente isso nos leva a um relacionamento também com outras pessoas. Sermos discípulos de Jesus que fazem discípulos para Jesus. Fazer discípulos, amar as pessoas, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando a gente olha para esse nosso relacionamento, e a Bíblia mostra esse relacionamento com o próprio Deus, e também relacionamento com as pessoas, Jesus em certo momento vai ser questionado por um perito da lei, e aquele perito da lei pergunta a Jesus qual que é o maior mandamento, qual que é o maior? E Jesus responde, o maior mandamento, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse, ame o seu próximo como a si mesmo. Então o primeiro e maior mandamento, esse texto nos lembra que é o amor ao Senhor. É esse nosso relacionamento vertical com Deus, amar Ele acima de todas as coisas. E esse é o fundamento sobre o qual a gente constrói tudo que vem depois. Amar ao Senhor é a base, e depois dessa base nós construímos esse amor ao próximo, esse amor pelas pessoas. Porque se Deus não tiver como fundamento, esse amor pelas pessoas, ele se torna só uma mera obrigação, ou um mero cumprimento da lei. Eu amo porque Deus mandou amar. Mas quando nós somos constrangidos pelo amor de Deus, esse amor que nos alcança incondicionalmente, sem que a gente mereça, automaticamente brota esse amor pelo outro, esse amor pelas outras pessoas. A Bíblia também nos lembra que um ramo só pode dar fruto quando é ligado à videira, e Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Se vocês não estiverem ligados a mim, não tem fruto. Um ramo só tem vida quando ele é ligado na videira, e nós só experimentamos vida, amor pelas pessoas, se nós estivermos ligados com o próprio Cristo, ligados com Cristo. E aí esse amor pelas pessoas, ele se torna naturalmente uma consequência. Ramo ligado à videira frutifica, naturalmente. Aliás, não sei se vocês já viram aquelas pesquisas, quando são feitas por aí, e perguntam o que mais falta no mundo para que esse mundo seja melhor. E a maioria das pessoas responde algo do tipo, está faltando mais paz, falta mais amor, falta mais igualdade, falta mais compreensão, falta esse amor que faz com que eu não olhe só para mim, mas eu olhe para as outras pessoas. E é engraçado, as pessoas sendo da igreja ou não, parece que já entenderam o que falta nesse mundo para que ele seja melhor, falta esse amor, mas não é um amor qualquer, não é esse amor que ele brota do nada, mas um amor que brota do próprio Evangelho, porque senão ele vira só uma obrigação, ele vira só uma lei. Ligados com Cristo, amando as pessoas que estão ao nosso redor. Quem sabe você já ouviu esse papo aqui no Redentor por várias vezes, da importância de você amar e cuidar das pessoas que estão ao teu redor. Mas vamos ser bem sinceros, ouvir cada semana sobre isso, não significa que a gente coloque em prática. Ouvir é uma coisa, praticar de vez em quando é mais complicado. 1 João nos lembra, nisso nós conhecemos o que é o amor. Nós conhecemos o amor porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos.
Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, e não se compadecer desse irmão, como pode permanecer o amor de Deus nele? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas amemos em ação e em verdade. Ação e verdade. O fundamento do amor que nós experimentamos e o fundamento do amor que nós anunciamos, ele está relacionado totalmente com Jesus Cristo. Jesus Cristo, o amor dele por nós é a base e o fundamento da nossa vida. Mas o texto também diz que nós mostramos e demonstramos esse amor de Cristo por nós, nós entregando também a nossa vida em favor do próximo, se preocupando com o outro, não só comigo, olhando para quem está ao meu redor, olhando para as necessidades de pessoas que você conhece, talvez que você nem conhece, experimentar o amor de Cristo, que se reflete no amor pelo outro. Então, termos o amor de Cristo só para nós, e quando isso não se torna um amor por quem a gente convive, tem um problema. E desculpa, quando a gente fala sobre amor pelas pessoas, ele é mais do que um bom discurso, ele é mais do que você ver uma pessoa e dar um tapinha nas costas e diz, que bom que você está aqui. Ele é mais do que você se importar em algum momento específico da tua semana, é mais do que você fazer postagens em redes sociais, tudo vai para rede social hoje em dia, né? Você posta lá versículos bíblicos, nada contra, acho muito legal, mas será que isso tem se refletido numa caminhada com pessoas? E vou ser bem sincero, é muito mais fácil você postar uma frase bonita bíblica na rede social, e vou dizer que é muito mais complicado você dedicar tempo e a tua vida na vida de alguém, nessa caminhada de nós sermos imitadores de Cristo, no cuidado e no amor. Você tem experimentado esse amor de Jesus? Você consegue compreender e experimentar na tua vida esse sacrifício dele por você na cruz? Isso tem se refletido na tua forma de viver? Na forma que você trata as pessoas, na forma que você olha para o outro? Tem um texto bíblico que eu quero compartilhar com você lá em João no capítulo 21, falar sobre texto bíblico de amor tem vários, mas eu quero falar especialmente desse de João 21, que para mim retrata muito bem essa questão do amor de Deus por nós e de como a gente age, como a gente caminha com esse amor dele por nós. João 21, vai ser dos versículos 15 até o 17. Aqui no texto bíblico então já passou a história da morte, também capítulo 20, a ressurreição de Jesus. Jesus agora vai aparecer aos discípulos, aparece também ao Tomé, e agora vai ter mais um momento de pesca maravilhosa, começo do 21, e agora do versículo 15 em diante, vai ser dito, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Aí disse ele, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Então novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado, por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus, então cuide das minhas ovelhas. Leio só até aqui, e é um texto bíblico que a gente poderia tratar mais do que um culto, então vou tentar me ater a algumas partes dele só, mas é interessante porque é relatado aqui esse Pedro, e Pedro que, num dos relatos que nós vemos, ele nega Jesus por 3 vezes, quando ele é perguntado se ele conhecia esse Jesus que estava sendo agora preso, Pedro nega, o galo canta, e o texto diz que Pedro ele se afasta, ele chora amargamente,
pela atitude dele, chora amargamente, fruto da sua negação pelo Mestre. E agora o nosso texto bíblico mostra Pedro, parece que mudou, quando ele agora afirma claramente por 3 vezes o seu amor por Jesus, o seu amor por esse Jesus que o chamou de ser um pescador de peixes para ser um pescador de homens, alcançar pessoas para o reino. E aqui vale um destaque bem especial, porque nos versículos 15 a 17 é tratado, parece que falar 3 vezes a mesma coisa, né? A pergunta de Jesus se ama, e Pedro responde que sim, e a indicação agora de Jesus, então, demonstra esse amor por mim. Na versão em grego, que é a versão do Novo Testamento, como ela é escrita, tem uma diferenciação um pouquinho quando a Bíblia fala aqui sobre a questão do amor de Deus, e sobre esses 3 vezes que são perguntadas sobre se Pedro ama Jesus. E a primeira delas, quando Pedro é perguntado, Jesus usa uma palavra em grego que vem do ágape, a palavra é agapás, e esse ágape é esse amor incondicional, esse amor que vem somente do próprio Deus, esse amor que abre mão de todo o restante, simplesmente por amar, e esse amor vem do próprio Senhor. E Pedro é perguntado por Jesus: Pedro, você me ágape, você me ama com esse amor incondicional? Você me ama mais do que tudo que você tem, do que você é? E Pedro responde com uma outra palavra, que é um amor que é trazido no grego, que é a palavra que vem do filéu, ele diz filo, e ela é a palavra de um amor entre amigos, ele não é esse amor incondicional que vem de Deus. Então Pedro é perguntado: tu me amas com esse amor incondicional? E Pedro diz: tu sabe que eu te amo como um amigo? Tu sabe? Segunda vez a mesma coisa, tu me ágape, ele diz: olha, tu sabe que eu te amo como um amigo. E é um amor diferente. E aí quando vem a terceira vez, Jesus pergunta para ele: Pedro, e daí Jesus usa esse termo filéu, ele usa filés, ele diz: olha Pedro, tu me ama como um amigo? E Pedro diz: sim Senhor, tu sabes que eu te amo como um amigo. Tu sabes, Senhor, que esse amor incondicional que o Senhor tem por mim, eu não tenho por ti. Esse amor incondicional de Deus por nós, a gente nunca vai ter incondicionalmente por Deus, porque esse amor ele não está em nós, esse amor vem do alto, esse amor é inexplicável, ele é insondável. Por isso a gente fica escandalizado em certos momentos, quando a gente percebe que Jesus ele se entrega por nós, Deus que envia seu Filho para morrer pela humanidade, por você e por mim, falhos e pecadores. Talvez perguntaria para o Christopher e para sua esposa: se entregariam a filha de vocês por amor da humanidade? A gente ia ficar meio, peraí, talvez por algumas pessoas que a gente ama muito, talvez, né? Mas esse amor de Deus que a gente não explica, insondável, inexplicável. E olhando um pouco para a minha vida, eu não sei como Deus me ama tanto, mas Ele me ama tanto. Nosso amor por Deus nunca vai chegar na profundidade do amor que Ele tem por nós, mesmo que a gente queira. Por isso, quando a gente olha para esse amor incondicional de Deus, a gente percebe o nosso amor que não chega lá, dá esse constrangimento: eu não dou conta. E aí brota de nós a gratidão: obrigado por esse amor. Senhor, tu sabe que eu não consigo te amar assim como você me ama. E nessa resposta é interessante, ele vai dizer por 3 vezes na resposta agora de Jesus: então Pedro, se você me ama, então cuida dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, cuide das pessoas. Pedro, se você me ama, se você está dizendo que me ama, então cuide do meu rebanho, cuide daquelas pessoas que eu chamo para mim, cuide daquelas que eu estou trazendo para uma caminhada, prove seu amor por mim amando as pessoas, reflita esse amor que eu tenho por você, que você diz que tem por mim, no cuidado com o outro. Por isso que a gente olha para uma comunidade, olhando agora para nós como Redentor, ministério numa igreja, em essência não é para a gente ficar fazendo eventos pomposos por aí, ou eventos, movimentos, que dão um boom de igreja, sabe, que dão fotos legais para rede social ou coisa do tipo, ou para encher relatório no final do ano. Se tudo isso for feito com o propósito de cuidar e pastorear pessoas, ok.
Mas talvez seria importante te analisar se o que nós fazemos tem sido feito com o propósito de pastorear e amar pessoas, porque senão não faz sentido. Igreja existe com o papel de amar, ensinar, pastorear as ovelhas do Senhor. Para isso existe igreja. E quem é a igreja? Nós somos a igreja. Você se reúne aqui, domingo após domingo, ou nos encontros de grupos, não sei, e você é chamado para uma caminhada com Jesus, mas também que reflita num cuidado com pessoas ao teu redor. Ovelhas do Senhor, cuidando de pessoas. E, aliás, aqui fica um parênteses, um desabafo, né? Eu tenho uma crise assim quando eu ouço frases do tipo: eu sou ovelha de pastor tal. Desculpa, mas nós somos discípulos e ovelhas de Jesus, não de pessoas. Tem vezes que essa frase ela vem com carinho e amor pelo seu líder, e aí tudo bem. Mas quantas vezes a gente acaba distorcendo isso? Desculpa, eu sou ovelha do Senhor, você é ovelha do Senhor, você não é do time do Jackson, do Aislão ou do Bruno, ou da liderança da equipe ministerial, não. Você está aqui para ser ovelha do Senhor. Do Senhor. Dele, não de pessoas. Nós somos chamados para uma caminhada com Ele, que de novo se reflete agora nisso que Pedro ouve. Então cuide das pessoas. E essa cultura de cuidar um do outro é quase uma contracultura dos nossos tempos, porque é muito pregado de que é um cada um por si, Deus por todos. A gente vive em tempos de um tamanho individualismo, onde eu faço aquilo que eu quero, o que eu acho, como eu imagino. Não se olha mais para o corpo, mas eu acho. Mas eu faço o que está na minha cabeça, no meu coração, o resto que se vire. E aí Jesus nos chama aí nessa contracultura, Ele diz: olha, se você me ama, então você vai cuidar mais do outro do que de você. Ele é o entregar da sua vida e amor ao outro. Amor, pastoreio e cuidado. Só que isso não dá ibope. Isso não dá foto para a rede social. Isso não enche relatório. Mas é o que Cristo nos mandou fazer. Amar e cuidar de pessoas. Jackson já leu muito bem na grande comissão: foi-me dada toda a autoridade na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes tenho ordenado, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ensinem, batizem, cuidem de pessoas, façam discípulos de Jesus, discípulos que fazem discípulos para Jesus. Fazer discípulos. Jackson falou isso semana passada: ser discípulo de Jesus é mais do que decorar versículos bíblicos, mais do que entender, dizer, olha, agora entendi tudo sobre a Bíblia, mas é um relacionamento com Jesus, que de novo se reflete num relacionamento com outras pessoas. Quando olho para o exemplo bíblico, por exemplo, dos discípulos, os 12 que Jesus tinha, os 12 apóstolos, os 12 que caminham com Ele, eles conviveram com Jesus intensamente por 3 anos, eles não passaram um currículo, mas eram vida na vida, caminhavam juntos, comiam juntos, viviam juntos, e aquela foi a preparação, para que aqueles 12, no fim viram 11, depois entra Matias, viram 12 de novo, mas que não só aqueles, mas todos que viriam, fizessem discípulos de Jesus. Essa era a preparação. Também Jesus, ele tinha um ministério diferente, né? Ele tinha um ministério itinerante, por assim dizer. E talvez você olhe, bom, eu queria ter umas 12 pessoas para eu caminhar perto. Bom, mas a nossa realidade é um pouco diferente. Jesus, ele não tinha um trabalho formal como você tem, talvez. Era diferente. Jesus, os textos bíblicos mostram que ele ia caminhando, pregando o evangelho, amando pessoas, curando, anunciando o reino. Era uma caminhada, 3 anos. Também não havia uma estrutura de igreja como nós temos hoje. Ou nós temos grupos que acontecem. No tempo de Jesus não tinham grupos. Muito relacional, sem os grupos. E grupos eu acho que são muito bons, nada contra eles. Mas hoje nós temos uma outra estrutura. E perguntei certo dia para um homem chamado Sérgio Schaefer, talvez você conhece ele. E eu perguntei assim: Sérgio, quantas pessoas eu consigo discipular
individualmente ou em grupo. Assim, discipular de verdade, não sentar e passar um material, 10 lições e acabar, orar, acabou, não. Realmente investir minha vida, compartilhar, conversar, não todo dia, mas assim, estar realmente disponível. Quantas pessoas eu consigo? Ele disse, olha, no ministério de Jesus, como funcionava? Ele tinha 12 que caminhavam com ele, todo dia. Ele falou, para a nossa realidade hoje, ele disse, olha, uns 3, 4, ele disse, com a demanda que a gente tem, intencionalmente, profundamente, com tempo, não só passar uma obrigação. E ele falou, ainda naquele grupo dos 12, tinha uns 3 que eram bem próximos dele, que o texto mostra, Pedro, Tiago e João. Eu não sei, aquilo me assustou, ou me alegrou, não sei bem ainda, mas me deu conta de que a gente não consegue investir a nossa vida profundamente acompanhando multidões, não dá. A gente não consegue ser profundo com multidões, a gente consegue ser profundo com grupos menores, individualmente, pequenos grupos de 2, 3 pessoas, não sei. E é o que me preocupa, né? A gente na Redentor aqui, eu perguntei para a Sandra, a gente não sabe exatamente qual que é o número que dá, mas eu perguntei, Sandra, quantas pessoas a gente reúne por semana na Redentor? Seja nos cultos presenciais, seja quem está online, sejam pequenos grupos, que tem um monte acontecendo por aí, grupo de adolescentes, jovens, idosos, grupo de oração. E eu pensei, vamos chutar assim, otimista, né? Falei 500 pessoas, umas 500 pessoas por semana. Bom, 500 pessoas, aí eu fiz uma conta no meu papelzinho e na minha cabeça. Na equipe ministerial nós temos 7 pessoas. Nós temos 8 pessoas no presbitério. Nós também temos liderança de pequeno grupo, de ministérios em geral. Nessa conta de cada pessoa acompanhar 5 pessoas, vamos abaixar para 2 pessoas. 5 é bastante, né? Vamos abaixar para 2. Então a gente precisaria de 166 pessoas para acompanharem 500 pessoas. Nesse cuidado mútuo, cuidar um do outro. Eu sou cuidado por alguém e eu cuido de mais 2 pessoas. Eu cuido de um, eu sou cuidado por uma pessoa, cuido de mais 2. Simples. Aí eu pensei, será que a gente tem 166 pessoas? Lá em Êxodo vai ter um texto, não vou ler ele para vocês, mas Êxodo 18, quando vai ter o conselho de Jetro para o Moisés, e o Moisés está correndo, tentando acompanhar todo aquele povo de Deus, e Moisés não está dando conta. E o sogro dele diz, olha Moisés, você vai ter que criar um esquema de lideranças, onde vai ter um líder sobre um número X de pessoas, e esse sobre um tanto de pessoas, é meio que vai fazendo uma rede assim de cuidado para que todo mundo seja alcançado, porque Moisés, você não vai conseguir, não dá, quem sabe tenham pessoas na igreja, quem sabe seja uma expectativa sua também, de que alguém de nós da equipe ministerial ou até o presbitério te acompanhe individualmente. E eu vou dizer que isso ia ser muito legal a gente conseguir fazer, ia ser muito bom, mas nessa conta de 5, sendo otimista, você vê que não dá. Mas aí vem uma parte muito boa, e a boa notícia, de que o mesmo Espírito Santo que habita em mim, que cuida do número de pessoas, é o mesmo Espírito que habita no Jacques, que cuida de um tanto de pessoas, é o mesmo Espírito que habita na Sandra, que cuida do número de pessoas, é o mesmo Espírito que habita no Dudu, que cuida da galera da técnica, é o mesmo Espírito que habita no teu líder de pequeno grupo, e é o mesmo Espírito Santo que habita em você. E se nós queremos que esse cuidado venha como fruto do Espírito Santo, eu quero dizer que existem pessoas que podem te acompanhar, tão bem ou até melhor do que eu poderia fazer, porque é o mesmo Espírito que habita, é o mesmo Espírito, no teu líder, para que você não precise caminhar sozinho, tem pessoas para caminhar com você, mesmo Espírito Santo que habita em todos nós. Só que essa também é uma cultura difícil, né? Porque infelizmente ainda há pessoas que têm um relacionamento com a igreja, num espaço de sermos somente servidos, e não como espaço de nós servirmos ao outro, de nós servirmos ao Senhor. Deus nos chama a uma caminhada com Ele, cuidando e amando pessoas. Você e eu, nós somos igreja, e o chamado de Jesus é para que a gente cuide de pessoas.
Tem pessoas que eu não vou conseguir alcançar, eu gostaria muito, de verdade. Mas quem sabe Deus botou isso no teu coração para fazer. E está tudo bem. Está tudo bem. Não existe agora ser acompanhado por tal pessoa é melhor que ser acompanhado por tal pessoa. É caminhar de irmãos. É caminhar de ser igreja. Se preocupar com o outro. Não só com ser servido. Minha pergunta para você é: você tem sido acompanhado por alguém de perto, individualmente? Ou como grupo? Eu quero dizer que está cheio de pequeno grupo na Redentor, esperando por você. Quem sabe você está precisando conversar com alguém, e eu te digo, entre em contato com a gente. Se eu não puder entrar em contato com alguém, alguém vai fazer esse contato com você. Mas você não foi chamado para caminhar sozinho. Você foi chamado para ter pessoas ao teu redor. Amar pessoas também é exortar em alguns momentos, é dizer aquilo que está errado. Não é por aí. Existe um caminho superior que é o caminho do reino. Cuidar um do outro, exortar um ao outro, se preocupar um com o outro. Você tem sido acompanhado por alguém? Se não, quero dizer que está na hora. Está na hora. Segunda pergunta: você tem acompanhado e cuidado de pessoas? Você tem se preocupado, se dispondo a ligar para alguém, a mandar um WhatsApp para alguém, ser líder de um pequeno grupo de alguém, discipular alguém? Eu vou dizer que se a gente não se envolver nessa causa de ser igreja que cuida, a conta não vai fechar. Não fecha. Nós precisamos de você, cuidando, amando e pastoreando pessoas. O Espírito habita em você, e é o necessário para você fazer isso. Com liberdade e temor diante da palavra, eu vou usar essa fala de Jesus aqui. Quem sabe a pergunta para você hoje também seja: você me ama? Você imagina Jesus se perguntando isso nessa manhã: você me ama? Você me ama de verdade? Se tua resposta e a minha for sim, olhando para o texto de João, eu poderia ouvir quase Jesus dizendo: então pastoreia as minhas ovelhas, cuida dessas pessoas, porque é para isso que nós somos chamados, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o nosso próximo, mais do que palavras, mais ação. Que Deus nos ajude. Quero ter uma palavra de oração contigo, se você pudesse colocar de pé. Deus querido, obrigado porque nós só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque esse teu amor nos constrange a também a gente amar outras pessoas. Eu quero te pedir, Pai, que cada um de nós aqui nesse culto, Pai, cada pessoa que nos assiste online nessa manhã, que a gente dê esse passo além, Pai. Um passo que vai além de nós olharmos para os nossos interesses, para o que a gente quer, para o nosso tempo que a gente não quer abrir mão, e a gente comece a olhar um pouco mais para o lado, pastorear as tuas ovelhas, cuidar de pessoas, investir uma vida na vida do outro, Senhor. Obrigado, Deus, porque a gente não faz isso como obrigação, mas nós fazemos isso como resposta em amor. Somos ramos ligados a Ti, e ramos ligados a Ti frutificam. Nos ajuda, Pai, a fazer essa curva. Nos ajuda, Pai, a sermos igreja, comunidade do Redentor, onde a nossa marca, Pai, não são os eventos, não são os grandes movimentos, mas a nossa marca é: a gente ama e cuida de pessoas. Para isso que o Senhor nos chamou. Que a gente não perca, Pai, essa simplicidade. Amar pessoas. Que também, Deus, tantos grupos e ministérios que acontecem na Redentor, que todos eles vão para essa direção, Pai. Existem para cuidar e amar pessoas. Nos ajuda, Senhor. Que esse teu amor nos constranja.
Nós te amamos, Pai, de verdade, nós te amamos. E nos ensina, Deus, a cuidar e amar pessoas. No nome do teu Filho Jesus, amém.